nesta quarta, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com todos, então abra o seu coração para aquilo que Deus tem a falar em nosso meio, amém? Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Mateus capítulo número 5, um capítulo áureo, um capítulo emblemático, um capítulo que na verdade é o sermão da bem-aventurança, sermão da montanha. Ele não se resume ao capítulo 5, ele começa assim no 5 e vai pelo 6, pelo 7, termina no capítulo 7, uma pregação, na minha opinião, a maior, se eu posso falar assim, a maior explanação, maior ministração de Jesus nesta terra, é Mateus 5, 6 e 7, palavra que vai de confronto ao nosso íntimo, às nossas vontades, é uma palavra de confronto. Mas Mateus capítulo 5, versículo 13, eu ficarei apenas no versículo 13 nesta noite. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, estou achando. Ô, glória. Mateus 5, versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da... Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, nos já chegamos à tua presença mais de uma vez nesta noite, depois de louvarmos, elogiarmos a ti, com nossos cânticos, com as letras entoadas, nesta hora, Deus, em nome de Jesus, nos já chegamos a ti na tua palavra, te pedindo, Senhor, fala conosco, usa-nos, meu Pai, fala através, meu Pai, da ministração, que saiamos daqui edificados, restaurados, transformados, Senhor, em nome de Jesus, sobre aquele que está nos ouvindo agora também, aquele que já está aqui, aquele que está chegando até a tua casa, Deus, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz nesta noite, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, queridos. Eu vou ler novamente esse versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, que diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se estragar, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus sempre usou muito de figuras de linguagem. Jesus, no seu diálogo com o povo, ele sempre usou muitas figuras de linguagem, que é uma metáfora, é uma analogia, uma comparação que Jesus está fazendo entre os discípulos, entre eu, você, todos nós, com o sal da terra. Então, olhar para o sal, é o sal mesmo que você coloca na sua comida, você está olhando para você, é um espelho. Jesus usou o sal, as propriedades do sal, para falar, você é o sal da terra. Amém, queridos? Então, quando eu olho esse texto, Jesus está falando para mim, vós sois o sal da terra. Então, Deus espera algo desse sal. Conforme as propriedades que há no sal, Ele espera encontrar em nós algo, obviamente, semelhante. Amém? Por isso que é uma metáfora. Jesus fala que Ele é a porta, mas Ele não é uma porta. Ele está dizendo que Ele é o caminho, a entrada. Então, é uma metáfora, uma figura de linguagem que Jesus está usando. E eu quero estudar um pouquinho com os irmãos, eu quero analisar com os irmãos um pouquinho o que é ser o sal da terra, queridos. O que Jesus queria quando Ele olhou para os seus discípulos, nesse sermão tão lindo, foram nove bem-aventuranças, logo após 9 bem-aventuranças, eu tive o privilégio de estar nesse lugar, eu tive o privilégio, queridos, de pregar no local, numa daquelas montanhas ali, não tem como dizer o local ideal, mas ali juntamente com o bispo, eu tive o privilégio lá em Jerusalém de pregar numa mesa, me lembro de uma mesa, e é uma caminhada, existe uma igreja, acho que franciscana ali, e você vai subindo, e cada estação, vamos dizer assim, dos degraus que você vai subindo, é uma bem-aventurança escrita. Uma bem-aventurança, 9 bem-aventuranças, até você chegar no local, onde eles separam para você, quem queira trazer uma palavra, ou seja, um lugar lindo, você prega, às suas costas, o Mar da Galileia, e à frente, os irmãos estavam ali, naquela montanha, algo lindo, queridos. E Jesus prega nessa região, ali naquelas montanhas, ali às margens do Mar da Galileia. Algumas pessoas perguntam, pastor, como Jesus, não havia microfone, não havia amplificador, como a voz de Jesus era amplificada ao ponto de multidões ouvirem Jesus. Queridos, até hoje, a acústica daquele lugar, alguns falam que
o Mar da Galileia, ali, aquela região montanhosa, é como se fosse um anfiteatro a céus abertos. Amém? Anfiteatro é circular, 360 graus. Teatro é 180 graus. Então, é um anfiteatro, realmente. Ali você consegue, naquelas montanhas todas, você do alto falando, a sua voz desce e pega ali uma amplificação tremenda que as pessoas ouvem lá embaixo. Então, é algo assim, só dado por Deus, pela natureza que Deus criou. Amém? Então, Jesus não precisava de microfone. Jesus não precisava de amplificador, como eu aqui, tão próximo de vocês, preciso. Então, olha como somos limitados, né? Então, Deus coloca seu filho num lugar onde a acústica perfeita para que a ministração fosse feita e todos ouvissem com muita clareza o que foi ministrado. E Jesus fala, vós sois o sal da terra. Primeiro ensinamento que eu quero extrair sobre o sal da terra, que sou eu, você, todos nós, queridos. Primeiro, a palavra sal. A palavra sal, ela vai dar origem a um nome, você sabe? Que nome? A palavra salário vem de sal. A palavra salário vem desse radical sal. Então, a partir desse... E no latim era salarium. Salarium. Os soldados romanos, eles recebiam, muitas vezes, um soldo que não era total do salário do soldado romano, mas de uma parte. E essa parte era dada em sal. Pastor, o salário do soldado romano, uma parte era dada com sal, que o sal naquela época era o petróleo de hoje. Não tinha geladeira. Como é que você conservava o alimento? No sal. O sal tinha várias características importantíssimas que nós iremos ministrar aqui. Mas a primeira que eu quero extrair, queridos, é que a palavra salário, recompensa, fruto do teu trabalho, vem de sal. Salário vem de sal. Aí quando eu começo a pensar isso, Senhor, nesse sentido de salário, o que eu sou? O que eu sou, o sal da terra, em relação a salário? Sal, salário, eu, você, todos nós. É interessante, queridos, abram as vossas Bíblias, sem desmarcar Mateus, vai lá em Isaías. Meu Deus, pastor, vai lá em Isaías, capítulo 53, lá no Antigo Testamento, eu encontro uma resposta que me dá respaldo bíblico para sim extrair sobre sal, salário. Você é sal, você é salário, você é recompensa, você é fruto de alguém que trabalhou. Você é fruto de algum trabalho que foi feito, queridos. Isaías 53, versículo 11, diz assim, ele, Jesus aqui, apontando para Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, versículo 11. Eu vou ler novamente. Ele, que é Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Onde foi esse penoso trabalho, queridos? Na cruz. A cruz foi o penoso trabalho. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o fruto? Eu, você, somos nós. Nós somos esse sal, nós somos essa recompensa, nós somos esse fruto do trabalho de outrem. Jesus, no seu penoso trabalho, por mim, por você, por cada um de nós somos esse fruto. Quando eu olho o sal da terra, eu sou esse fruto. Isso tem que me trazer, ao mesmo tempo, uma alegria imensa, queridos. Uma responsabilidade também imensa. Uma alegria pelo amor tamanho que foi feito por mim. Eu sou produto do trabalho de Jesus. Eu sou o resultado do trabalho de Jesus. Eu sou, vamos dizer assim, entre aspas, o salário, a recompensa, o fruto do trabalho de Jesus. Ao mesmo tempo que a alegria é imensa, a responsabilidade também é enorme. Porque, meu Deus, que amor! A que ponto Deus chegou de entregar seu filho para que eu fosse o produto desse amor? Você é o produto do amor de Deus. E é o fruto do penoso trabalho. Não foi qualquer trabalho. Foi penoso, foi trabalhoso, foi sacrificial, foi mortal, foi sangrento. Foram 6 horas em uma cruz, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, sofrendo, sem falar, sem cogitar, sem comentar, as chicotadas que ele tomou, a coroa de espinho que foi cravada na sua cabeça, as palavras que o feriram moralmente, as brincadeiras que foram feitas, o sarcasmo que foi feito. Jesus sofreu corpo, alma e espírito. Corpo, cruz, alma, todo o sarcasmo que fizeram com ele. Se és Deus, salva-te a ti mesmo. Bota uma coroa para ele, está dizendo que é rei, bota coroa de espinho. Espinho é maldição.
Sofreu no corpo, na alma e no espírito. Ele chega na cruz e fala, Jesus fala, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, dor no espírito, separação de Deus. Tudo isso foi um penoso trabalho, porque você é sal da terra. Você é o fruto desse trabalho. Amém, querido? Então, quando você lê sal da terra, não pense apenas no básico, que é conservar, Não, pense que você é esse fruto desse penoso trabalho. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando eu começo a me achar alguma coisa, eu tenho que olhar para a cruz. Quando você começa a achar que é muito bom, olha para a cruz, sabendo que você não fez trabalho nenhum. Você é fruto do trabalho de outrem. Você não é fruto do teu trabalho, você não é fruto do teu mérito, você é fruto do mérito de outro, que é de Jesus. Amém? Eu sempre falo com aqueles que vão se batizar, todo mundo fica com medo, né, do gabinete com o pastor, o gabinete pré-batismo. Eu só faço uma pergunta, só uma. E a única pergunta é dura, forte, né? E eu falo logo que isso não vai acontecer com a pessoa agora. Vai demorar muito, mas eu pergunto assim, se você morresse hoje, quem te garante que você vai para o céu? Tem uns que falam, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas legais, eu creio que eu tenha feito coisas boas, já obedeci meu pai. Aí eu olho assim, não é essa a resposta. Porque você faz coisas boas de hoje, amanhã não faz, como eu, todos nós, amanhã não vamos fazer. O mérito não é nosso. Mas quando a pessoa responde, eu tenho certeza que vou para o céu, por quê? Porque Jesus morreu por mim na cruz. O mérito foi dele, o trabalho foi dele, e foi penoso, não teve nada a ver com o meu trabalho. Meu único trabalho foi crer e se arrepender. É o único trabalho, a gente chama do binômio do homem em relação à salvação, crer e se arrepender. É o único fator humano que existe na salvação, é crer e se arrepender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, você é sal. E agora você entende que é fruto, amém? Você é fruto desse trabalho. Glória a Deus, igreja. Dê um pulo agora em 2 Crônicas. Todos os livros que você gosta muito de ler. Você está acostumado a ler 2 Crônicas, na misericórdia. 2º livro de Crônicas, capítulo número 13. Ainda falando sobre o sal. Nós somos o sal da terra. Nesta terra, Deus fez uma metáfora e nos chamou de sal. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Assim como o sal é salário, o sal também é símbolo de fidelidade, queridos. Pastor, de onde o senhor tirou isso? 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Todos acharam, amém? Diz assim o versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Uma aliança de sal. Lembra que o sal é de conservar essa fidelidade de Deus. Deus fala, olha, eu dei Israel para Davi e seus filhos de ponto final. Por quê? Porque eu tenho uma aliança de sal, de conservar, de manter a minha aliança. Eu sou fiel, Deus é fiel. E eu fiz uma aliança de sal com Davi e seus filhos, e ela vai se cumprir. Queridos, quando Deus fala, você é o sal da terra, Deus está falando, olha, eu tenho uma aliança contigo, de fidelidade. Deus é fiel, queridos. A fidelidade de Deus é tão grande comigo, contigo, cada um de nós, porque por mais que nós venhamos a nos tornar infiéis, Deus permanece fiel. Você pode virar as costas para Deus, pode cair no mundão, Deus continua de braços abertos, te esperando. Por quê? Porque ele tem uma aliança de sal contigo. Ele não vai mudar. Nós mudamos, nós viramos as costas, nós andamos para outros lugares, mas Deus continua no mesmo lugar te esperando. E te chamando do mesmo, pastor, o que eu posso fazer para amar mais a Deus? Nada. Ou melhor, o que eu posso fazer para que Deus me ame mais? Nada. Pastor, o que eu posso fazer para que Deus me ame menos? Nada também. A maior expressão de amor de Deus por nós já foi feita na cruz. Você errando, falhando, você virando as costas, ele continua amando, porque tem um pacto de sal contigo. Como com Davi, pacto de sal, olha, dei minha palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra de Deus vale.
diferente da do homem, que por vezes é dúbia. A de Deus não, ela vale, tem valia. E se Deus falou, pacto de sal, não abre mão, Deus é fiel. Amém, querido? Lembra do Lucas capítulo 15, do filho pródigo? Lembra de Lucas 15? O filho pródigo, queridos? É interessante que aquele filho mais novo, aí apontando, vamos dizer assim, para aquele crente que se desvia, aquele crente que sai da presença de Deus, e aquele pai simbolizando Deus Pai. Aquele filho pega o dinheiro, a herança, acaba com todos os seus bens, vende, gasta com prostitutas, gasta com dinheiro, com bebida, com tudo. E o pai em casa, esperando o filho da mesma forma que sempre esperou. Quando o filho vem correndo, voltando para casa, o pai não joga na cara do filho, o pai não repulsa o filho, o pai não acusa o filho, o pai não pede o dinheiro, a restituição do dinheiro que ele levou, a herança. O pai simplesmente pega um anel, além da sandália e da capa, mas ele pega um anel, pega no filho e coloca o anel de novo no dedo dele. Anel quer dizer aliança, pacto de sal. Sou teu pai, nada pode apagar isso. Eu fico imaginando aquele filho que andava cuidando de porcos, né? Ele deve ter chegado sujo, fedendo. E o pai, primeira coisa, coloca roupa nova, sandália e aliança. Anel, aliança. E naquela época, queridos, o anel ele tinha várias funções, inclusive a assinatura. Hoje a gente assina até por token, né? Você bota token e assina. Na época, era anel de selar. Os reis, sacerdotes tinham um anel e era a assinatura deles. Botava assim, aquele borradão, era a assinatura. Ou seja, queridos, um contrato. Quando Deus Pai, ali simbolizado por aquele pai, coloca esse anel e fala, eu tenho um pacto contigo, eu tenho um contrato contigo, eu sou fiel, eu não te abandono, eu tenho um pacto de sal contigo. Amém, meus amados? Quando Deus fala, você é o sal da terra, saiba, existe um pacto com Deus, você e Deus, existe um acordo, um contrato de fidelidade. Ele permanece fiel. Amém, meus amados? Isso me dá um conforto, porque por vezes achamos que, Deus esqueceu de mim, eu errei, Deus não está olhando mais para mim. Espera aí, Deus tem um pacto de sal contigo, você é sal da terra, tem fidelidade, Ele é fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. Ainda como sal da terra, olha que diz Levítico 2,13. Eu estou gostando do livro de Levítico, hein, queridos? Domingo eu já preguei sobre Levítico, né? Eu falei que era o meu livro assim que eu mais não lia. Quando eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu pulei Levítico. Falei, meu Deus, eu não aguento ler Levítico. Eu não entendia nada de Levítico. Mas agora a gente começa a entender um pouco mais. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente entende, queridos. Não pule Levítico, ok? Levítico capítulo 2, versículo de número... Perdão, queridos, Levítico... Isso, não, 2, versículo 13, isso mesmo. Levítico 2, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Olha aqui de versículo 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com a tua oferta de manjares. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. A oferta tinha que vir de manjares com sal. Isso me chama a atenção, queridos, porque a oferta tinha que vir banhada, salgada, obviamente, com sal. Quando eu olho que nós somos o sal da terra, isso aponta para mim o quê? Na minha interpretação, sal é oferta, queridos. Você é oferta. Você é oferta de Deus. Você é aquele que se entrega para Deus. Você, a sua vida por inteiro tem que ser entregue a Deus. Não é uma oferta pela metade, não é o meu bolso apenas, não é apenas não, é toda a sua vida, corpo e alma e espírito. Eu oferto a Deus. Quando tu és o sal da terra, ou seja, você tem que ser minha oferta. A sua vida tem que ser uma oferta a Deus. Ofertar é se oferecer para Deus. Ofertar é se colocar para Deus. Ofertar é se apresentar para Deus. E o que me chama a atenção, quando eu vou para o Novo Testamento, vai lá em Romanos 12, versículo 1, você é oferta, amém, queridos? Você é aquele que tem que se entregar para Deus, ofertar entrega. Você é aquele que se entrega para Deus e Deus faz através da sua vida. Romanos capítulo 12, versículo
de número 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz versículo 1, queridos. Para você entender que você é sal da terra, você oferta para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Oh, peraí, sacrifício é oferta lá, ok? Um dos sacrifícios era oferta, de manjares. Então começa a ler que meu corpo, olha aqui, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então o culto racional, queridos, é o culto onde você se oferta. É o culto onde você se entrega. É o culto de corpo, alma e espírito. É o culto onde você se entrega para Deus. Você entrega a tua família, a sua vida, seu intelecto, seu bolso. Você se entrega para Deus. Esse é o culto racional, sem querer entrar em termos teológicos, mas o texto é muito claro e não cabe interpretação. Apresentar o vosso corpo, que é a sua vida, por sacrifício vivo, ou seja, a sua vida tem que ser uma oferta. Esse é o culto racional. O que é o culto racional? É a vida, é o culto que você se entrega por inteiro a Deus. Você se oferta, você se entrega. Às vezes chegamos na casa de Deus, mas não consigo entregar. Ah, mas o meu trabalho não. Ah, mas o meu esposo não. Os meus filhos não. Ah, mas esse pecado aqui eu não consigo, vou segurar. Querido, se apresenta para Deus, amém? Se oferte para Deus, e Deus vai te abençoar, tenho certeza disso, amém? Você é o sal da terra, você é a oferta nesta terra, amém? Para Deus, amém ou não amém? Amém, amém, glória a Deus. Vou lá para Juízes agora, queridos, meu Deus, estamos passeando na Bíblia, hein? Juízes capítulo 9, versículo 45, eu gosto muito desse texto. Juízes capítulo 9, versículo 45, para mim, esse sal aqui simboliza que você, guarde isso para você, queridos, você é estéril para o mal. Fale para você mesmo, não precisa falar não, na sua mente, eu sou estéril para o mal. Eu não frutifico para o mal. De mim não vai sair ações maléficas. Eu sou estéril, eu não gero mal. Juízes capítulo número 9, Juízes capítulo 9, deixa eu chegar lá também, queridos, que eu vou falando e não vou achando. Juízes capítulo 9, versículo de número 45, que achou, diga glória a Deus. Olha o que diz versículo 45, todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou, matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de... Colocar sal na terra é esterilizar a terra. Abimeleque toma aquela terra e falou, essa terra agora acabou, não tem mais fruto, vou jogar sal nessa terra e não vai mais semear, Queridos, o sal também tem essa propriedade, e eu quero trazer isso para a minha vida. Se eu sou o sal da terra, eu sou estéril para o mal, queridos. Gálatas capítulo 5 fala dessa guerra entre carne e espírito, alma e espírito. Deus fala para eu fazer algo, mas eu quero outra coisa. Paulo diz em Romanos capítulo 6, se não me engano, que existia uma guerra interior dentro dele. O bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não fazia, ele fazia. Essa luta entre carne e espírito, lutando dentro de nós. Essa batalha interna, essa milícia interna. Mas eu quero declarar, eu sou estéril para a carne, eu sou estéril para o mal. Por quê? Porque eu sou sal da terra. Sou sal da terra. Amém, meus amados? Então, quando a inclinação, quando a tentação vier, lembre-se, já estou estéril para a bebida. Já estou estéril para o fumo. Estou estéril para a mentira. Estou estéril para o adultério. Estou estéril para a falta de comunhão com Deus. Estou estéril para a falta de leitura bíblica. Amém? Eu fui esterilizado, eu já não quero mais, não aceito mais isso. Amém, meus amados? Repulsa. Eu tenho que ter repulsa, porque eu sou sal da terra. Amém? E o mal não encontra, como eu posso falar, lugar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Mais de uma propriedade do sal que eu quero extrair para as nossas vidas. Mateus capítulo 28. E eu intitulei, queridos, o sal na tua prateleira, ele continua sendo sal, né, queridos? Sempre vai ser sal. Mas o sal, para dar gosto, o que ele precisa? Para dar gosto daquele frango que você faz,
Você precisa o quê? Misturar, né, queridos? Não tem como o sal dar sabor sem que ele não seja misturado à comida. Então, o sal precisa se misturar. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. O sal, para dar gosto, ele precisa se misturar. Mateus 28, 19, nós conhecemos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do... Ide, fazei discípulos. Meu amado, se mistura. Aqui dentro você é um sal que salga muito não. Por quê, pastor? Porque está tudo salgado. Ó, a grande maioria, né? Ou o que nós esperamos. Daqui a pouco eu vou descer mais. Mas assim, queridos, mas lá fora tem muita coisa para ser salgada. Muito alimento. E eu tenho que misturar. Não somos, e graças a Deus ultrapassamos essa idade média, a idade da escuridão, onde os cristãos se colocavam em monastérios, reclusos. Não existe cristão recluso. Não existe cristão se afastando da sociedade para se purificar. Isso não existe, queridos. Porque cristão é sal, e sal tem que se misturar. Tem que andar no meio da multidão. Tem que ir onde ninguém vai. Ah, pastor, o senhor está dizendo para eu ir ali na esquina, perto do bar. Estou. Uma coisa é você ter comunhão, outra coisa é você ir para falar de Deus, para evangelizar. Vai. O sal tem que se misturar. Mas tem uma coisa, queridos. O sal se mistura e dá gosto. Ele muda aquele alimento. Agora, se você se mistura aí, você que sofre aí alguma coisa está errada. Mas o sal da terra é esse ide. Eu misturo, eu dou gosto para aquela situação. Eu mudo o cenário, onde eu vou, eu sou sal. Eu salgo, eu trago alguma coisa diferente. Amém, meus amados? Tem gente que erra na mão, né? Aí salga a comida. Exagerou. Não sabe evangelizar, entra de sola, fala muito e ouve pouco, se acha melhor do que os outros, quando o evangelho é muito mais ouvir do que falar, é muito mais agir do que falar, e aí acaba errando na mão. Amém, queridos? Você é o sal da terra, se mistura, amém, meus amados, glória a Deus, e você vai salgar, vai dar gosto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Outra propriedade importante do sal, queridos, e essa nós conhecemos um pouco mais, o sal conserva. O sal conserva. Naquela época de Jesus, obviamente, não havia geladeira. Hoje tem freezer, né? Geladeira. Antigamente não. Só os mais... Por isso que o sal era era o petróleo daquela época. Porque o sal, você pegava o peixinho, botava no sal, conservava o sal, conservava o peixe. Não tinha geladeira. Então quem tinha sal, por isso que soldados romanos recebiam uma parte do salário, inclusive com sal, porque sal era uma moeda de troca muito forte. Muito forte. Então o sal conserva, queridos. 1 Tessalonicenses, abra as vossas Bíblias, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dá um pulo aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem achou, diga glória a Deus. Então só espera seu pastor achar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera de nós, que o nosso corpo, alma e espírito, nós somos uma tricotomia, amém? Corpo, matéria, alma, sentimentos, espírito, onde Deus fala conosco. Nós somos essa tricotomia, e o que Deus espera é que sejamos conservados íntegros até o dia da volta de Jesus. Deus quer que você seja conservado. O sal é isso, por isso que você é sal da terra, porque você conserva, amém? Você foi chamado para conservar a tua vida íntegra,
íntegra diante dos olhos de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem já viu aqueles potinhos de conserva, né? Ninguém, né? Ninguém. Aqueles potinhos de conserva. Aquilo ali deve ter muita coisa ali para conservar aquele alimento ali dentro. Conserva, às vezes, tampado por meses, né, queridos? Meses. Porque foi algo que foi colocado ali para conservar. Assim é o sal. Você foi feito para conservar o que tem dentro de você. Recebeu a palavra de Deus, conserva, cara. Conserva a tua santidade, conserva. Conserva o teu olhar. Conserva a tua língua. Conserva o lugar onde você anda. Conserva. Mantém íntegro, mantém teu olhar, mantém teus ouvidos. O que você ouve, o que você escuta. Quais são as músicas que você ouve. Tem pessoas que não conseguem parar de falar palavrão. Também só ouve músicas com palavrão. Só anda com pessoas que falam palavrão. Pastor, o senhor acabou de falar que eu tenho que misturar. Sim, misturar é uma coisa, ter comunhão é outra. Eu vou e saio. Eu não vou e fico e divido tudo ali, fica ali o tempo todo. Gostei daquele lugar. Se gostou, sai fora. Ou você não está preparado para ir. Amém? Mas conserve a sua vida íntegra diante de Deus. Não estou falando da ausência de pecado, porque todos nós iremos errar, pecar. Mas se conserve. Amém? Se eu sei que eu sou inclinado para aquilo, se eu sei que Deus me livrou da bebida, por que eu vou evangelizar no barzinho da esquina? Se Deus me livrou da prostituição, por que eu vou em lugares que vão me assediar isso? Ah, pastor, não consigo me libertar. Também só anda com pessoas que te levam para aquele lugar. Conserva o que Deus já te deu. Conserva a tua vida espiritual. Conserva, queridos. Conserva o teu corpo. Você não vai para a musculação? Todo mundo aqui vai, com certeza. Eu sei que todo dia você corre. Por quê? Você está conservando o teu corpo. Conservando o teu corpo. Tem uma pesquisa, agora estou malhando perna direto, queridos. Por quê? Tem uma pesquisa séria, que a perna é o coração, é a mente, é tudo do homem, praticamente. Do ser humano que eu estou falando. Demência, problemas nas pernas. Alzheimer, problema nas pernas. Eu estou malhando perna direto agora. Conservando o corpo. Conserva a tua saúde. Nós conservamos e procuramos conservar aquilo que ainda resta, né? Porque nasceu, começou a morrer. Pô, pastor, pesado, hein? Mas é a realidade, né? Se nasceu, já começou, as células começaram já a morrer. Então vamos conservar o que tem, para manter o máximo de tempo duradouro. Se eu conservo o meu corpo, conserva a tua alma também. A alma são os sentimentos. Você ainda está com aquela praga que só te leva para o lugar ruim, só anda com aquelas pessoas ruins, como é que teu sentimento vai mudar? Você não se conserva. Conserva o teu espírito também. Como? Lê a palavra, vem à igreja. A pessoa aceita Jesus, some da igreja. Batizou, acha que está salva, e some da igreja. Isso não é conservar. Conservar é isso, queridos. Trazer essa manutenção, essa perenidade, essa continuidade, até que um dia, como fala o finalzinho do versículo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, como você vai estar? Conservado ou não? Eu quero chegar àquele coroa conservado. Corpo, alma e espírito, né, Divan? Corpo, alma e espírito conservado. Principalmente espírito, queridos. Amém? Principalmente. Espiritualmente conservado. Eu quero morrer pregando a palavra. Eu quero morrer vindo aos cultos. Eu quero morrer com a mesma sede de Deus que eu tive quando eu me converti. Preciso conservar isso. Como é que eu conservo isso? Mantendo intimidade, mantendo comunhão, exercitando mesmo, queridos. Exercitando. Como é que você quer conservar algo se você não exercita? Ah, pastor, eu não tenho uma dificuldade em ler. Então você está lendo às 10 horas da noite, num lugar escuro, e não quer dormir? Prepara um lugar. Acende a luz. Quer uma Bíblia com letra maior? Hoje a gente tem Bíblia para tudo quanto é tamanho.
letra gigante, letra não sei o quê, vermelho com os nomes de Jesus, fala de Jesus, está em vermelho. Tem todas as formas para... Liga o computador, aumenta a tela. Queridos, agora eu tenho que conservar, e eu conservar, sou eu que vou conservar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Para encerrar, o sal também tem uma função linda, queridos. Tem uma função medicinal. O sal também tem fins medicinais. Eu também tive o privilégio de estar ali no Mar Morto, né? Ali na região, na altura de Jerusalém, tem o Mar Morto. Esse Mar Morto, ele nasce aonde? Ele nasce lá no Hermon, Monte Hermon, que é bem na Síria. O degelo do Hermon vai descendo aquela água, chega ali, vai descendo, forma o Mar da Galileia, depois, descendo mais o Mar da Galileia, chega no Mar Morto. E no Mar Morto, ele acaba ali, para ali. O mar termina, a água termina ali. Porque a salinidade lá é tão grande, que não tem vida, não tem vida. Você entra no Mar Morto, eu levantei a perna, fiz só isso aqui lá dentro, já boiei. Já boiei. Tem perigo até de você morrer afogado no Mar Morto. Como assim? Se você cair de bruços assim, talvez você não consiga levantar. Mas se cair uma gota nos seus olhos, meu Deus, a água é muito salgada. E a salinidade é tão grande que você boia, na mesma hora. Você começa a boiar. Pastor, que região essa é hoje? É a atual Jordânia. Jordânia com Israel ali, porque o Rio Jordão divide, né? Daí Rio Jordão, Jordânia. E que é a Jordânia de hoje? Sodoma e Gomorra. Onde a mulher de Ló virou uma estátua porque ela olhou para trás. Eu nem vou tocar nesse aspecto. Me lembrei agora, poderia tocar nesse aspecto. Olha quantas coisas o sal traz na nossa dimensão, nossa mente, nosso coração. Mas o que eu quero extrair daqui, queridos, é que quem já viu aquela lama do Mar Morto? Eu entrei no Mar Morto e passei lama no rosto todo, né? E a sua pele realmente fica brilhando, queridos, brilhando. Hoje, grandes lojas aí vendem a lama do Mar Morto, que é caríssima. Caríssima. Lá a gente pega de graça. Por quê? Porque tem fins medicinais. Traz bem para sua pele. Não sei falar porque essa coisa de mulher não tem muito bem não disso. Mas eu sei que traz muita... As mulheres correm atrás da lama do Mar Morto. Eu trouxe uns 5 pacotes e dei para minha mãe, para todo mundo. Caríssimo, lá baratinho. Mas o que eu quero extrair, queridos, traz cura. O sal também tem fins medicinais, tem cura. Marcos capítulo 16. Por quê, pastor? Porque você é o sal da terra. Então Deus espera que em você haja cura, que você seja instrumento de cura. Olha o que diz Marcos 16, passagem que nós conhecemos tão bem, queridos. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Quem achou, diga glória a Deus. Marcos 16 diz assim, queridos, a partir do versículo 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Porque você é sal da terra, sal que traz fins medicinais, sal que cura. Deus chamou para curar vidas. Instrumento de cura você é. Onde você estiver, queridos, algo é salgado, algo é misturado, algo muda, o cenário tem que mudar. Onde você está, tem que mudar. Eu não mudo, porque o sal me conserva. Olha que interessante. O lugar não me muda, porque eu estou conservado em Deus. Eu sou sal, conservo. Olha que interessante, o sal cura. Onde você estiver, você vai curar. Olha que interessante, o sal salga, ele dá gosto, ele se mistura. O sal, queridos, é esse cloreto de sódio, né? Esse NaCl, né? Eu nunca vou me esquecer, né? Eu nunca vou me esquecer da minha querida irmã Marina. Marina, ela é formada em engenharia de alimentos, né? Então, ela e a Mila entendem muito de química. E um dia a Marina foi dar aula aqui para as crianças, e alguma coisa sobre sal.
E ela começou a escrever fórmulas de química no quadro. As crianças ficaram maravilhadas com aquilo tudo. E ela foi explicando as moléculas do sal para explicar as propriedades. Olha como Deus faz, queridos, como Deus, com base na nossa profissão, naquilo que aprendemos, extraímos tantas coisas importantes. Olha quantas analogias o sal tem. Olha o sal, do sal vem a palavra salário, o sal simboliza fidelidade, o sal simboliza oferta, o sal simboliza esterilidade para o mal, o sal tem que ser misturado para dar gosto, o sal conserva, o sal tem fins medicinais, o sal é você, sou eu, somos nós. Senhor, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei de propósito com sal como salário, da onde vem a palavra salário, vem de sal, porque nós somos esse fruto, queridos. Nós somos a recompensa do trabalho de Cristo na cruz. Eu sou o salário, eu sou a recompensa, eu sou o fruto. Isso tem que entrar na minha cabeça para que eu saiba a responsabilidade que há em mim. A partir daí eu vou conservar, a partir daí eu vou curar, porque eu sei o produto que eu sou. Eu sei que eu sou produto de um trabalho que eu não fiz nada, que eu não merecia, mas que Deus fez por mim. É o fruto do penoso trabalho. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Quero orar pela sua vida. Vamos louvar, Diamant? Vamos louvar, Varão? Vamos louvar. Vamos lá, louvar, Tati. Vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, amém? Saiba que você é sal da terra. Deus te chamou aqui nesta noite para salgar. Pastor, queridos, interessante, enquanto os irmãos estão se preparando, eu não terminei a pregação, meu Deus. Olha o que diz Mateus, ainda capítulo 3, foi o texto de abertura. Eu falei no início da pregação que eu ficaria só em Mateus 3, né? Mateus 5, misericórdia. Mateus 5,13. Eu falei que ficaria apenas de Mateus 5,13 e andei na Bíblia toda. Mas olha o que o versículo 13 diz. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que é isso, ser pisado pelos homens? Que sal é esse que, na época de Jesus, era pisado pelos homens? O sal, quando ele, com tantas propriedades que ele tem, quando ele perde a sua propriedade, quando ele deixa de salgar, tornou-se insípido. No templo, havia o sal para conservar, havia o sal para alimento, mas havia também o sal estragado. E no templo, o sal estragado também era guardado. Por quê, pastor? Olha que interessante, isso a tradição explica, que no inverno em Jerusalém, quando nevava, o piso do templo, o mármore do templo, ficava muito escorregadio. E uma forma de tirar toda aquela neve derretendo, era jogar sal. E o sal estragado eles pegavam e usavam para jogar no chão do templo, para que as pessoas não escorregassem. E aí as pessoas pisavam no sal, pisado pelos homens. Hoje eu aprendi que eu sou o sal. E se eu não sou tudo isso que eu falei aqui na pregação, eu vou ser pisado pelo mundo. E o mundo jaz no maligno. Quantas pessoas estão sendo pisadas por Satanás? Quantas pessoas estão sendo pisadas pelo diabo? Tendo a sua vida emocional tragada, tendo a sua vida espiritual tragada, sua vida financeira destruída, emocional, porque estão sendo pisados pelo diabo. Assim como o sal estragado era pisado pelos homens. E se eu sou o sal, eu não quero ser pisado. Eu quero voltar a conservar. Eu quero voltar a dar gosto. Eu quero ser realmente fruto. Eu quero ser fiel. Eu quero ser oferta.